Menino adventista sonha com a volta de Jesus e o decreto dominical. Ele conta o seguinte: Eu sonhei que estávamos na casa da Sheila, estávamos sentados em um colchão estudando a Bíblia. De repente ouvimos um barulho batendo na porta. Levantamos para ver quem era, mas não tinha ninguém do lado de fora da casa. Não víamos ninguém no quintal e nem na porta da casa. Novamente ouvimos outro barulho batendo no portão. Saímos para fora para ver quem era. Um carro estava em frente à casa parado. Um homem de terno todo de branco saiu do carro. O terno não era normal, era um terno muito brilhoso. O homem de branco veio até o portão onde estávamos e disse: É hora de fugir, entrem logo no carro. A gente falávamos para o homem de branco: Mas e a casa? Ele respondeu: É hora de fugir. Não é hora para se preocuparem com a casa e com as coisas. Eu disse: Mas e a mochila? Ele respondeu: É hora de fugir, entrem no carro. Então entramos no carro, subimos em uma montanha alta que o carro não aguentava mais subir a montanha, descemos do carro e perguntamos ao homem vestido de branco: E agora para onde vamos? Ele respondeu: Vão andando que eu vou mostrar o lugar onde vocês devem ficar. Então começamos a caminhar, encontramos umas barracas e o homem vestido de branco disse que era para acampamos ali. Entramos naquela barraca e o homem de branco disse que tinha más notícias para a gente. Ficamos um tempo na barraca, pescamos, comemos sobrevivendo ali. De repente ouvimos um barulho tão alto das árvores que estava em nossa volta. E as árvores começaram a balançar com muita força. O homem de branco desceu no meio das árvores batendo as asas e parou em nosso meio e deu uma ordem para fugirmos. Pois um decreto de morte havia saído e era para fugirmos e que os anjos ajudariam no nosso caminho. Desmontamos nossas barracas e fugimos. Quando estávamos correndo, chegamos no limite em que não conseguíamos mais correr de tão cansados que estávamos. Olhávamos para frente e víamos tochas e homens com tochas de fogo para cercar a gente. Eles viram o brilho das lanternas em nossas mãos. Era de madrugada que estávamos fugindo. Eles disseram: Olhem, olhem, são os adventistas, são os adventistas. Eles corriam para nos alcançar e fugimos. Estávamos tão cansados, não conseguimos correr. Olhamos para frente e havia um paredão gigante de pedra, a gente tão pequenos perto daquele paredão, e os homens correndo para cima da gente, muitos homens, ímpios correndo com estacas de cruz, dizendo que iam nos crucificar com pregos nas estacas de cruz. Havia uma rachadura no chão quando eles correram para nos alcançar. Eles caíram naquela rachadura no chão, um abismo enorme entre eles e a gente. De repente, muitos anjos desceram em nosso meio, na nossa frente, e os anjos desembainharam suas espadas e colocaram suas espadas fincadas no chão e falaram para os homens: Não passem dessa linha, não atravessem, não passem dessa linha. Os homens não obedeceram os anjos e diziam uns para os outros: Vamos matar esses anjos. Uns diziam: Não, não tem como. E os homens fugiram e os anjos desapareciam como fumaça. Só que um anjo dizia: Fujam para aquela montanha bem alta, a mais alta de todas. Então subimos até a montanha e ficamos lá no topo. No topo da montanha tinha uma casa bem velha, bem velhinha que ninguém morava mais ali. Colocamos nossas barracas dentro da casa e dormimos. Enquanto dormíamos, ouvimos um barulho muito alto de trovões do céu. Acordei assustado. Fui até a janela da casa e olhando para o céu coberto por uma cor dourada, uma cor diferente. Então retornei para deitar novamente. De repente, ouvi outro barulho muito forte. Todos nós levantamos e saímos para fora, e uma ventania muito forte. A casa tremia. A gente só conseguia enxergar um pedacinho do céu e só víamos alguns anjos naquele pedacinho do céu aberto, e eles cantavam um louvor. Glória e aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia sem parar. De repente o céu se fecha e começa a abrir de forma maior, bem maior do que vimos anteriormente. Os anjos começaram a descer entre as nuvens e eles pararam, mas não na terra, mas no meio entre o céu e a terra. Eu via Jesus com um objeto de ouro na mão, eu não sabia o que era aquilo, e Jesus aponta para a terra e fala: Vão e busquem meus filhos! Os anjos desceram tocando trombetas com um som, um barulho que nunca ouvi. E eu contando esse sonho, relata o menino: Me dá vontade de chorar vendo os anjos cantando. No momento em que o menino conta o sonho, ele diz: Me dá vontade de chorar quando eu vi os anjos cantando. Os anjos pararam no nosso lado e falaram: Vamos ao encontro do Pai para participar de uma festa. Eles nos levaram até as alturas do céu. Quando chegamos lá em cima, tinha milhares e milhares de pessoas juntas, pessoas de roupas brancas e os anjos entre a multidão de pessoas. Eu avistei um
um pano muito gigante. Nesse pano estava escrito: Jesus, o Rei dos Reis. Aquele pano se abriu e havia uma mesa gigante, uma mesa infinita. Os anjos diziam para a gente: Vamos para a mesa! A gente chegava perto da mesa. Jesus puxava a cadeira e dizia: Sentem-se. A cadeira era muito linda, muito diferente de tudo que já vi. Era uma cadeira coberta de ouro. Enquanto estava sentado na cadeira, veio um anjo e parava do meu lado e me perguntou: Posso sentar com você? Eu dizia sim, sim. O anjo era tão bonito que eu não conseguia responder ele. O anjo dizia para mim: Desde quando você era pequeno, quando VC nasceu, eu estava sempre ao seu lado, sempre cuidando de você. Nunca deixei nada acontecer com você. O anjo se levantou e me perguntou se eu queria caminhar, então voei junto com o anjo. Quando voava com o anjo, ele me mostrou outros lugares. O anjo entra em outro lugar no céu, um lugar muito brilhoso. O anjo entrou ali e me mostrou a Jerusalém. Chegando no local havia uma porta e ouro, e aquela porta se abriu. Eu me emocionei ao ver a porta se abrindo. O menino contando o sonho dá uma pausa e começa a chorar por causa do sonho. Ele continua contando o sonho e viu que a porta de ouro se abriu. E havia muitos anjos e os anjos se ajoelharam com as pessoas. Enquanto estava ajoelhado, eu estava nos pés de Jesus. Vendo os pés de Jesus, eu vi as marcas de pregos nos pés de Jesus. Então Jesus me levanta e me mostra os pés dele furado. Ele dizia que as marcas foi por amor por nós. E eu começava a chorar e solução de tanto chorar. Enquanto eu estava nos pés dele, ele me disse: Valeu a pena você ter se esforçando para chegar aqui. Este foi o sonho de um menino chamado Igor, que tem apenas 12 anos. Ele contou este sonho para o irmão Robson da Adventista do Sétimo Dia. O que eu entendi sobre este sonho é que a perseguição já começou. Deus está nos alertando a buscar a presença dele e não nos apegarmos às coisas matérias desse mundo. Lembra no começo do sonho que o anjo falava para eles fugirem? E eles diziam: E a casa? O anjo falou: Esquece a casa. Ele falou: E a mochila? O anjo falou: Esquece a mochila. Este sonho é um despertamento para não nos apegarmos às coisas materiais e buscarmos as coisas espirituais. Jesus está voltando. A casa significa coisas terrenas que muitas pessoas se apegam e se limitam a saírem das quatro paredes e vivem em seus confortos. A mochila significa que a única coisa que vamos levar conosco são nossas obras e não as coisas terrenas desse mundo. A perseguição dos homens é o decreto dominical que pode sair a qualquer momento. Será que estamos preparados? Não se apegue à casa e nem a mochilas desse mundo, se desperte já. Você percebeu quão lindo é o céu? Quão lindo os anjos cantando? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscrevam em nosso canal.